Hoje eu vou comentar a respeito de duas ações, duas empresas que nós falamos nos últimos meses, que nós comentamos a respeito do forte potencial de crescimento. As ações já subiram, mas tem potencial de subir ainda mais. Confira no vídeo quais são essas duas ações. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisca, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às terças-feiras nós vamos falar sobre aquelas ações que têm boas perspectivas de longo prazo, quando a gente tem uma visão mais fundamentalista, e também boas perspectivas de médio e curto prazos, quando a gente está mais focado no preço, com uma visão mais gráfica. Então vamos falar um pouco sobre fundamentos, gatilhos que podem fazer com que essas ações subam no longo prazo, e especialmente aí no médio e no curto prazos, tá? Então hoje eu vou fazer uma revisão, né, pessoal, de duas empresas aí que a gente já comentou, mas que muitas pessoas nos perguntam, e que são duas empresas que se beneficiam bastante em relação à questão de queda de custos, inflação mais baixa, juro para baixo, que é o que a gente espera que aconteça aqui no Brasil. Obviamente, né, pessoal, boa parte dessa questão de juro em baixa, isso já vem sendo precificado pelo mercado. Se a gente olhar os juros futuros, eles estão caindo desde janeiro, fevereiro. Se a gente olhar as ações, elas já vêm subindo mesmo, mesmo antes do Banco Central baixar juros, tá? Vai baixar juros na quarta-feira, vai baixar juros daqui a 2, 3 meses. Para a gente isso é indiferente. O mais importante é que nós temos uma clara tendência de acomodação dos preços, a economia também não está crescendo muito bem, então não tem motivo hoje para o Banco Central não baixar juros. Claro que a gente pode ter uma piora no fiscal, enfim, são outras questões, mas aí são questões que pode mudar o cenário, mas que hoje aqui a gente não tem uma projeção de que vai acontecer quando a gente pensa aí nos próximos 12, 24 meses. Mas é importante comentar também que as coisas podem mudar da mesma forma que não estavam tão positivas, né? E que do final do ano passado para cá as coisas começaram a ficar mais positivas, né? Nesse sentido, a gente vai falar a respeito da Simpar e também de outra empresa que se beneficia desse cenário, né? Que são empresas que operacionalmente elas estão muito bem, elas estão crescendo quando a gente fala em termos de receita, em termos de venda, como é o caso da Simpar, e o simples fato dos juros caírem, da inflação ficar mais amena, já vai fazer com que essas empresas ganhem dinheiro. Claro que no caso aqui da Simpar, ela fez aquisições, né? Foi uma empresa que ela trabalha mais alavancada, né? A holding, de uma forma geral, está alavancada, já que é um segmento que dificilmente vai conseguir crescer se não alavancar, né? A Vamos, que é da holding, é caro comprar um caminhão, a JSL é a mesma coisa, comprar carro é caro, então é um segmento que dificilmente uma empresa cresce sem alavancagem. Então não é segredo para ninguém que essas empresas estavam muito alavancadas, mas hoje, né, elas têm lá o lucro delas triturado aí só com a questão de ficar pagando juro de dívida, né? Mas operacionalmente as empresas estão bem, elas vão investir menos em crescimento, principalmente por aquisições, pelo menos nos próximos 12 a 24 meses, apesar da Simpar ter feito mais uma aquisição ainda esse ano, vai ser aquele momento, né, que as empresas vão começar a olhar mais para dentro, para justamente conseguir trazer mais lucro aí para os acionistas, né? E a gente tem aqui, no caso da Simpar, a receita subindo. É claro aqui o crescimento da receita nos últimos 3 anos, a empresa conseguiu até aproveitar o momento de crise para crescer operacionalmente, porém, os resultados, quando a gente olha em termos só o lucro aqui, olha o que aconteceu com o lucro da Simpar. A empresa não deu prejuízo, ok, mas o lucro derreteu, e aqui a gente vê o resultado financeiro da empresa indo para o buraco, né? Porque a empresa muito alavancada, o juro subiu e a dívida subiu só em função do crescimento de juros. Para vocês terem uma ideia, a gente estima que cada 1 ponto percentual de queda na Selic representa em torno de 300 a 350 milhões de reais de despesas financeiras a menos, no caso aqui da Simpar. 2 pontos dá 600 milhões de reais, 3 pontos dá 900, dá quase 1 bilhão de reais. Né? Então, simplesmente pelo fato de se a empresa conseguir manter os resultados em termos de receita, o simples fato do juro cair vai impulsionar demais os resultados da Simpar. No nosso entendimento, é bem simples fazer essa avaliação. Se efetivamente isso vai acontecer, a gente não sabe se vai acontecer o mês que vem ou daqui a 6 meses, mas é bem simples o caso aqui da Simpar nesse sentido, né? A mesma coisa, pessoal, a Randon.
né? A Randon, claro, é com uma alavancagem bem menor do que a Simpar. A Randon tem possibilidade ainda de fazer aquisições maiores, principalmente no exterior, né? A Fras-le, que a gente comentou esses dias, que é uma das controladas da Randon, também pode fazer uma aquisição do tamanho da Nakata, que eles fizeram em alguns anos, né? E a Randon, em termos operacionais, está performando muito bem. Tanto que a Randon ainda está entregando resultados de receita esse ano maiores do que o ano passado, sendo que a base de comparação do ano passado é uma base muito complicada, né? Porque foi um bom ano em termos de receita. Porém, a Randon, além da parte de custos, que impactou mais a inflação, os materiais, madeira, aço, enfim, impactou muito mais do que no caso aqui da Simpar, né? Até porque quando a gente pega, por exemplo, venda de carros usados, a Movida conseguiu manter os resultados da empresa, assim como no caso da Localiza, lá a parte de usados também manteve os resultados. A Randon não tem essa parte aqui de usados, né? Para conseguir compensar a piora nos resultados, né? Então, na última linha, considerando que a Randon não é tão alavancada, considerando que é bem menos agressiva, a gente pode dizer que foram os resultados até mais decepcionantes em termos de lucro do que no caso aqui da Simpar. Ainda assim, né, pessoal, a gente percebe que a Randon conseguiu crescer, mesmo em época de crise, conseguiu aumentar a receita, mas bem parecido aqui com a Simpar, e também tem outras empresas na Bolsa, né? Ela também teve o resultado financeiro piorando e o lucro líquido também piorando, né? E a gente imagina a mesma coisa aqui, só pelo fato dos juros caírem, né, a gente vai ter um impacto positivo no lucro líquido. Bastante parecido, eu já comentei algumas vezes aqui com o caso da Marco Polo, né? A Marco Polo não tinha muita necessidade de investimento e a gente já estava falando, olha, Marco Polo vai melhorar os resultados. Se a ação vai subir ou não, isso ninguém sabe, né, pessoal? A gente não está aqui para adivinhar se os preços das ações vão subir ou não, mas a gente entende, né, olhando o resultado da empresa, se o preço atual faz sentido ou não, né? E apesar da alta das ações da Randon e da Simpar, a gente entende que o preço não faz sentido, que tem muita coisa para subir ainda. Ah, Thiago, mas já subiu demais. É muito importante que a gente não tenha esse tipo de viés. O que aconteceu, pessoal, de 2 meses para cá, não importa. O que importa é para frente. A gente tem que olhar sempre para frente. E nos dois casos, em termos de fundamento, a gente entende que são ações baratas e a efetividade, ou de forma efetiva o juro caindo e as empresas ganhando dinheiro de verdade lá, dando dinheiro, dando mais lucro, é diferente do que só uma expectativa de dar lucro. Então não está tudo precificado não em relação a essa questão de possibilidade de queda de juros, né? Claro que se fosse ao contrário, né, pessoal, se as ações já tivessem num preço que não seria justificado com a possibilidade de crescimento, a gente falaria também, assim como a gente já fez a respeito de várias empresas. Mas como muita gente perguntou da Randon e da Simpar, em função de vídeos que nós fizemos nos últimos 2 meses, eu pedi para o pessoal da análise aqui para a gente refazer esses dois. Então, em termos de fundamento, né, tanto Randon quanto Simpar fazem todo sentido, e no curto prazo, quando a gente olha 12, 24 meses, só a questão da queda de juros já vai fazer com que essas empresas tenham bons lucros, porque operacionalmente elas não têm problema, né? A gente não enxerga as empresas vendendo mais, tendo menos receita, pelo contrário, né? Só a estabilidade com o juro menor já garantiria um bom resultado. Eu quero deixar 2 presentes aqui para vocês, pessoal. Primeiro, para quem não baixou, o nosso calendário de balanços do segundo trimestre completo, né? Temporada de balanço a todo vapor, vai estar aqui na descrição, e também o nosso cupom Oportunidades, hoje o último dia, para garantir 30% de desconto nas nossas assinaturas Full Trader e carteiras. Eu lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações pelos menores preços. Depois eu falo um pouco mais a respeito delas. E vamos ver a nossa visão de curto prazo. Aqui é diferente, né, pessoal? Aqui o fundamento importa menos e o que importa mais é o preço, tá? No caso aqui da Simpar, nós estamos comprados pela nossa estratégia de médio prazo do rastreador de tendências, tá? Obviamente, para comprar aqui, pessoal, a 10 e 17 é complicado, né? Por quê? Porque vai cair? Porque vai subir? Não, a gente não sabe. O gráfico não serve para adivinhar. Mas por essa estratégia aqui, como ela está dentro de um canal altista, a gente só venderia a ação hoje caso o preço viesse a operar abaixo do canal altista. E se eu comprasse a 10 e 17, as ações iam ter que cair 20%, né, para eu
ter que vender essas ações. Tem outras estratégias de curto prazo que pode estar dando compra, né? Não existe uma verdade absoluta, porém a gente não enxerga possibilidade de compra nesse momento. Se tiver compra, novamente a gente pode mandar a recomendação de novo, pode aumentar a posição, mas minimamente o que a gente espera é que as ações batam lá nos R$ 12, tá? Ah, pode dobrar de preço? Pode, pessoal, porque todo esse estímulo que a gente falou fundamentalista, e principalmente da possibilidade de queda de juros, pode fazer com que as ações aqui disparem, porque os resultados aí vão ficar muito fortes, né? O que não justificaria esse preço aqui de 10 e 17, mas pelo gráfico, para quem tem Simpar, não tem por que vender nesse momento, tanto que a gente continua posicionado, porém, para quem não tem, graficamente, pelo menos por essa estratégia, não teria como dar compra nesse momento, tá? E nós temos a Randon, a mesma coisa, né? A Randon, ela fez, eu acho que faz umas 2 semanas, eu até falei no vídeo de sábado, que ela recém tinha rompido aqui a tendência de baixa dela, que começou a ser formada lá no início de 2021. As ações chegaram a cair 50%, e recentemente nós tivemos o rompimento dessa tendência de baixa de longo prazo. A Randon a mesma coisa, né? Dificilmente a gente mandaria uma compra agora, né? Ela pode até depois a gente mandar alguma compra, alguma coisa nesse sentido, por essa estratégia, mas nesse momento não. Porém, a Randon tem tudo para alcançar lá a casa dos R$ 14, e rompendo os R$ 14, pessoal, que é a máxima, mesma coisa, o preço pode ir embora. Então, apesar da alta da Randon aqui, pessoal, de 70%, ela pode dobrar de preço de novo, né? Quando a gente tem essa possibilidade de rompimento da máxima histórica dela, mais essa questão do ativo tá barato em termos de fundamento. As duas por fundamento continuam baratas, a gente entende que os resultados vão melhorar, mas pelo gráfico, para quem tem as duas, a gente não recomenda a compra, mas também não precisa vender nesse momento para quem está posicionado a médio e curto prazo, porque a tendência das duas é de alta nesse momento. Eu vou deixar para vocês também, pessoal, nosso site, aqui tem as assinaturas da Capitalizo, né? E além disso, aqui tem a parte dos resultados, tem os cursos, né? E dê uma olhada na parte dos resultados aqui no nosso relatório de performance. Tem todas as nossas estratégias, vocês vão ver que a Capitalizo hoje tem os melhores resultados do mercado com estratégias diferentes, tanto das estratégias de longo prazo que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto das estratégias de médio e curto prazo que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Ah, quero ver o rastreador, essa estratégia que eu comentei que a gente está comprado ali na Simpar, tem lá o vídeo explicativo, os resultados históricos. E eu lembro que tudo aqui na Capitalizo é feito de maneira independente, transparente, com resultados comprovados. E nós temos também o melhor atendimento do mercado. Então, dúvidas, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!